Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Chegou o grande momento da gente falar das empresas de energia, especialmente as empresas de transmissão. Hoje eu estou com dois grandes convidados aqui que já apareceram inclusive no podcast anterior de educação, que é o Vitão. Tudo bom? Valeu, Vitão. E o Rafa também. Fala, Bruno. Se vocês quiserem se apresentar para o pessoal de novo aí, para quem não conhece, é bem legal. Depois a gente começa. Bem, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica e saneamento básico aqui da Genial Investimentos. Legal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Reder, eu sou analista de educação da casa, mas eu também auxilio o Vitor no setor É a de dupla energia. dinâmica, né? Cada hora um tá ajudando o outro, é isso que é legal. Vitão, só pra gente deixar pro pessoal claro, a gente começa falando um pouco do setor primeiro, né, uma visão geral, Isso. depois você entra um pouco mais nas empresas, e por fim a gente faz aquele bate-papo nosso de qual que a gente escolheria, enfim, faz as perguntas e tudo mais. Então se você quiser começar, manda bala, o espaço é seu. Só para deixar claro uma coisa, o setor de energia elétrica, ele tem subsegmentos, né? Os Legal. 3 principais segmentos são a geração, a transmissão e a distribuição. Então hoje a gente vai fazer cada segmento tem a sua dinâmica. Então a gente preferiu fazer a discussão dos cases, segmento Separado. a segmento, e a gente vai deixar as integradas por último, porque naturalmente elas têm tudo, né? Então é uma dinâmica muito complicada. Então a gente vai começar pela transmissão e nas semanas seguintes a gente vai apresentar os demais segmentos. Legal. Tá bom? Visão geral do setor. Isso aqui é o seguinte, para que serve o segmento de transmissão de energia? Como vocês podem ver ali naquela imagem, isso aqui é a malha das transmissoras de energia do Brasil no ano de 2019. E o que acontece? A maior parte do consumo brasileiro está na orla, não é isso? São Paulo, Rio, eles estão mais próximos ao mar do que ao centro do país. Só que os grandes centros produtores, hidrelétricas, eólicas, no caso das eólicas nem tanto, mas elas estão mais ao centro do país e a região sudeste e sul representa, se eu não me engano, 70% do consumo de energia brasileiro. Então você precisa de algum serviço para interconectar a produção com o consumo. E o nome desse serviço se chama transmissão. Então, só para diferenciar um pouco o que é o que, geralmente quando você vai de carro de uma cidade a outra, ou então de um estado a outro, quando você pega aquela região que tem menos cidade, as linhas de transmissão são aquelas grandes torres com aqueles fios compridos, um pouco barrigudinhos assim. Então é aquilo ali. Não confunda com a energia que chega do nosso poste. Quem faz aquele serviço ali são as distribuidoras. Tá? E como é que elas surgem, né? Como é que essas linhas como é que elas chegam às empresas? Elas chegam através de leilões públicos feitos pela ANEEL, né? Então de tempos em tempos a ANEEL identifica a necessidade de interconectar uma zona geradora a outra, né? Em determinadas regiões. Então ela formata os lotes, né? Esse lote aqui vai ter tantas torres, tantos quilômetros de fio, tanto de necessidade de investimentos, e existe o leilão público. Esse leilão ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado quando a gente vê nos filmes e coisas assim. Geralmente leva quem paga mais, não é? Nos leilões de transmissão é o seguinte, é o contrário. A ANEEL determina a RAP. A RAP se chama Receita Anual Permitida. E dessa RAP máxima ganha o lote quem oferecer a menor RAP. Olha, é um leilão reverso, digamos assim. A pessoa. Então, assim, quem der a oferta mais competitiva vai ser a pessoa que vai levar aquela linha de transmissão. Então, se você tem uma oferta super competitiva, a nossa energia tende a ficar estruturalmente mais barata, não só pela interconexão, mas também como a remuneração dessa linha de transmissão vai ser menor do que aquela determinada inicialmente pela ANEEL. Legal. Existem 3 tipos de contratos: contratos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Contratos tipo 1 foram leiloados até 1988. Os contratos tipo 2 foram de 99 a 2006 e os contratos tipo 3 depois de 2006. Então o que acontece com o contrato tipo 1? Ele é indexado principalmente a IGPM. Contrato tipo 2, o IGPM, para quem não sabe, é um índice de inflação. Né? Então isso é importante explicar porque ele está muito na moda. O IPCA, o IPCA é o índice de preços do consumidor atacado, se não me engano. O IPCA
O Zé Márcio Camargo com certeza sabe muito melhor disso do que eu. Mas digamos assim, o IPCA ele é a inflação de toda a sociedade e o IGPM ele é um recorte desse quadro maior. Uhum. E o IGPM ele é muito exposto a câmbio. Isso é importante falar, vocês vão entender o porquê um pouco mais ao futuro, né? Porque com a desvalorização do real houve um descasamento muito grosseiro entre o IGPM e o IPCA. Uhum. Se não me engano, o IGPM de 12 meses está acho que em 8%, né? O IPCA, desculpa. Eu falei errado. Tá, acho que menos que 8, né? O IPCA está em 8, acho que foi anunciado hoje. E o IGPM fechou 40, nos últimos 12 meses uns 40, né? Porque para as transmissoras é perfeito esse. a gente vai falar. Pro aluguel nem tanto, né? Eu, graças a Deus, passei batido dessa pegada do aluguel. Isso foi complicado. E como é que funcionam as receitas? As receitas, ela é, como eu expliquei, aquele valor fixo, não depende de volume, mas ele depende da disponibilidade da linha. Então, ela é um taxímetro. Então, se, por exemplo, ocorrer uma parada técnica, a linha fala para a ANEEL, olha, vamos ter uma parada técnica para fazer uma manutenção XYZ de 2 horas. Essas 2 horas não vão ser remuneradas. É mais ou menos esse o raciocínio. Tá. Isso vale também para desastres naturais, queda de raio, inundação, e até eventualmente terremoto e coisas do tipo, caso nós tivéssemos isso, né? Mas isso já aconteceu no Chile. Teve um terremoto no Chile e desconectou uma linha de transmissão e deu um problema danado lá. Acho que Santiago ficou sem luz e coisas do tipo. Só para eu entender uma dúvida minha. A receita anual permitida é dada pela ANEEL? Como que funciona isso? A ANEEL, antes do leilão, a ANEEL determina como vai ser aquela linha de transmissão. Tá. A ANEEL determina. A linha vai ser do ponto A ao ponto B. Nós estimamos uma determinada quantidade de investimentos nessa linha, vamos supor 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. E desse valor, ela tem uma coisa chamada WOC, que resumidamente é um retorno regulatório que ela estipula para aquele projeto. Aí, como eu expliquei agora há pouco, esses leilões eles são feitos de maneira decrescente e essa receita ela é completamente estável. Depende só da disponibilidade das linhas e não se o PIB do Brasil estiver crescendo 10% e também não depende do PIB do Brasil cair 10%. A receita é completamente estável. Legal. Então, como uma pergunta natural é a resiliência, né? Quando você adquire aquela RAP e o projeto está operacional, eu não conheço nada que não seja prerrogativa já do contrato, que eventualmente já tenha afetado as receitas das empresas. Então, no caso da Covid, o país todo parou. Como as empresas foram afetadas? Elas foram afetadas no desenvolvimento dos lotes que estão em construção. Então, elas ganham esses lotes levam aí de 2, 3, 4 até 5 fazer um investimento, né? Para ficar de pé. E como o Brasil todo parou, alguns lotes, alguns canteiros de obras tiveram que ser parados. Mas a boa, entre aspas, a boa notícia é que os lotes foram atrasados em poucos meses. Não foram atrasos de 1 ano e coisas do tipo. Então, ou seja, o impacto do Covid nas empresas foi muito na margem, não foi... Entendi. Isso é uma coisa importante também, porque quando você ganha o lote, você tem que desenvolver, claro, dentro do cronograma. Se as empresas conseguem... Então, as empresas ganham dinheiro de 2 formas, de 3 formas. Se elas conseguem antecipar a entrada operacional desse lote, esse é o primeiro ponto. Dependendo da empresa, ela tem diferenciais competitivos em relação a outras. Por exemplo, se você tem uma determinada linha em uma região, você consegue dar, por exemplo, um bid mais competitivo em relação a outra, porque o mesmo serviço de manutenção da linha A vai ser para a linha B. Então, claro, você tem que ter um grande conhecimento em relação à área que você atua, mas o tamanho da malha ela funciona como diferencial competitivo. E um terceiro ponto é a quantidade de investimentos. A ANEEL estima um determinado valor, e desse determinado valor as empresas elas conseguem fazer com menos, seja por eficiência da equipe, melhor negociação com os fornecedores. Então, daquele investimento estimado pela ANEEL, as empresas conseguem fazer aí com 20% a menos, 30% a menos, 40% a menos. Em compensação, se o projeto atrasar, a culpa é das empresas também, entendeu? Se o projeto não vai se pagar ao longo do período,
culpa das empresas, tá? É mais ou menos assim que funciona. Posso fazer uma outra pergunta? Claro. Eu vou até pegar um gancho, não sei se você vai falar isso mais pra frente, mas Vambora. você falou da resiliência. Aí a gente vê ali contratos de longo prazo. A gente pode, assim, todo mundo está iniciando na bolsa, quando quer colocar um pé em renda variável, sempre fala assim, pô, vamos pegar algumas empresas que a gente considera mais segura. E aí muita gente fala, pô, vamos pegar as empresas de transmissão, porque, eu sou iniciante, não sei muito bem, não quero muita volatilidade. Isso é um fato? O iniciante pode pensar dessa maneira ou você tem algum outro ponto que é interessante colocar para ele e falar assim, olha, até pode ser, mas olha por esse outro lado também. Porque quando ele olha assim e fala, pô, o Covid não afetou tanto, o contrato é de longo prazo, tende, né, as pessoas acharem que é mais seguro. Isso acontece ou não? Isso faz sentido, tá? Mas eu acho que você não pode olhar somente por essa perspectiva. Primeiro que você tem que pagar o preço correto. Não é porque é transmissão, não é porque tem dividendo que você vai pagar qualquer preço. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você tem que ver se a empresa ela é boa no sentido de ter um bom histórico de desenvolvimento de projetos, de entregar, sabe, de fazer tudo certinho. Para a nossa sorte, eu gosto das três empresas, assim, o histórico da Taesa, da Transmissão Paulista e da Alupar é muito positivo. Então, assim, eu não tenho nenhuma grande crítica à maneira como elas tocam os negócios dela. E também, assim, uma coisa curiosa, e eu vou mostrar isso nos próximos slides, é quando as pessoas falam, é um case conservador. Não necessariamente. Por quê? Porque, de fato, ali na receita ela é conservadora. Mas e se uma empresa ela vale X e ela ganha tantos projetos no leilões da ANEEL que ela tem, sei lá, o mesmo marketing, o mesmo valor de mercado, ela vai fazer investimentos do tamanho do seu atual valor de mercado. Sim. Então isso não é conservadorismo, Exato. é uma empresa agressiva. Ainda que o projeto dela, assim, na receita, tal, seja conservador, ela tem uma postura agressiva por outras perspectivas, entendeu? E uma coisa dos contratos, não sei se o Vitor falou, quando é longo prazo, é tipo longo prazo de 30 anos. Então é 30 anos que ela vai ter a mesma receita, aumentando todo ano pela inflação. Isso que não, eu acho legal você ter falado isso, porque tem muita gente que olha só o básico, olha só a primeira linha. E quando você fala esses outros pontos, muita gente que às vezes está iniciando fala, nossa, nunca parei para pensar que às vezes uma empresa de transmissão pode não ser o conservador que todo mundo acha que é. Não, na real, eu acho elas até bem agressivas, então, e eu vou explicar por quê. Legal. E agora, o setor de energia como um todo, né, mas de transmissão e de geração também, eles têm o seu próprio tempo, né, no sentido de que se você ganha um lote hoje, até ele ficar de pé, leva aí uns 2, 3, 4 anos, né? Aí, durante esse processo, o que acontece? Você vê a dívida subindo, dependendo do que... Aí aquele pessoal que queria dividendos não recebe tanto, exatamente, né? Mas por quê? Porque, acreditem se quiser, os dividendos eles saem de algum lugar, eles saem dos projetos que... Não é que ela vira do nada, vou pagar dividendo, não tem que não cria em árvore, eles né? saem de algum lugar. Legal. Vamos adiantar aqui. Boa, vamos lá. Tá, o que acontece? Eu fiz, tem bastante informação aqui, mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, existe a indústria antes de 2016 e existe a indústria depois de 2016. O que acontecia em 2016? Os leilões, os lotes ofertados, eles eram muito grandes, não só na quantidade de investimentos, mas também na quilometragem de linha, o que fazia com que o desenvolvimento desses projetos eles fossem muito desafiadores. Então, às vezes, você pegava uma determinada linha com tantos quilômetros que passavam por 1, 2, 3 estados e cada um desses estados você precisava obter o licenciamento ambiental. Ou então ele passava por tantas regiões, por tantas propriedades que o licenciamento fundiário ali, a conversa com as propriedades ficava diferente de um lado para o outro. Ficava muito complicado, era muito complexo. Então, e além disso, os retornos que a ANEEL colocava nesses lotes era muito baixo. Então aqui nesse quadro de cima, aqui eu coloquei o retorno que a ANEEL colocava era de 4,5, 5,6, enquanto que aí quando chega 2016 existe uma virada de chave, eu já vou explicar todos esses detalhes. Então perceba que a RAP ofertada, ou seja, a receita ofertada em relação aos investimentos necessários, eles eram muito pequenos, era de 16%, aí chegou a 11%, 18%, aí quando você tem a virada de chave, isso melhorou muito os retornos, e o próprio tempo de desenvolvimento dos lotes ficava ali na média de uns 4 anos, era muito apertado. Então, quando chega ali em 2016, eles
colocam um aninho a mais ali para dar uma gordura para os players participarem dos leilões. Então, o que aconteceu aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa linha highlightada aqui, destacada em verde. Se quiser mostrar com o mouse para o pessoal ver lá, se eles não estiverem vendo por alguma razão. Aqui em verde, onde está escrito taxa de sucesso. Essa taxa de sucesso é a quantidade de lotes que foi vendida em relação à quantidade de lotes ofertados. Então, em 2010, você tinha uma taxa de sucesso de 90% e até 2015, essa taxa de sucesso chegou a 47%. Não tinha interessado, então, basicamente. Não tinha interessado. As pessoas simplesmente falavam, não vou comprar. E quem comprava isso aqui era muito empresa estatal, haja vista, por exemplo, a Eletrobras, e alguns players que chegaram a quebrar, a Zulux, a Bengol, foram empresas que quebraram. Assim, eram projetos tão complexos, o desenvolvimento deu tão errado, o retorno era tão apertado, que a empresa quebrou. Tá? Então perceba também aqui que os deságios oferecidos, ou seja, você tinha uma RAP total ofertada na hora do leilão, e a evolução disso aqui foi diminuindo. Então o que acontecia era o seguinte, você tinha metade dos lotes que não tinha comprador, e a competição era muito baixa. E quem acabava levando esses lotes eram ou players que eram muito agressivos e acabaram se dando mal, ou players como a Eletrobras, que à época passou por problemas super complexos. Né? O governo federal usava a Eletrobras, eu obrigo você a comprar esse lote aqui. Aí ela comprava, ela passou por uma série de problemas. Então, o resultado desse período foi o seguinte, ficou uma demanda reprimida enorme por linha de transmissão. Entendeu? E se você não tem linha de transmissão, a geradora fica lá gerando e leva energia para quem? Para ninguém, né? Para ninguém. Não, mas é legal você ter falado isso só para eu pegar um ponto, porque, de novo, quem acha que o setor é as mil maravilhas que não tem risco, isso é um risco, né? Porque isso aconteceu em governos anteriores. Foi. Por que não vai acontecer no futuro? Ninguém sabe, né? Ninguém consegue prever. Então acho que esse é um risco que tem que ser levado em conta também, né? Aconteceu, foi ruim para o setor isso. Foi. Aqui aí volta um pouco no que eu falei, que para nossa sorte, qualitativamente eu gosto das nossas empresas. Por quê? Porque até 2016, a Taesa, por exemplo, ela falou, tá desse jeito aqui? Beleza, não vou participar de nada. Entendeu? Então algumas pessoas criticavam, se você não participa de nada, as linhas dela são concessões, com 30 anos. À medida que os anos vão passando, é como o relógio está batendo, a concessão vai ficando mais curta, e chega um momento que, em teoria, a empresa pode acabar. Estou exagerando, estou levando bem no limite, tá, gente? A empresa pode acabar. Mas aí, Vitor, nessa época, eles estavam pagando bastante dividendo? Eles pagavam. Como não tinha investimento... Então era isso que atraía os investidores. Talvez isso atraía, mas, de novo, é aquela coisa simplista, né? Você olha só para um ponto. Você não está olhando para o resto, né? Que é tudo isso que estava acontecendo. Então, empresa boa de energia, que eu não estou falando só de transmissão, é a empresa que investe. Você tem uma concessão, essa concessão vai acabar em algum momento, você tem que investir, porque chega um momento, né? A empresa, assim, é muito exagerada, ela pode acabar, digamos assim. Ali em 2014, 2015, tiveram muitas empresas, principalmente estatais, que a concessão acabou. A CEMIG perdeu São Simão, Jaguara e Miranda. A CESP perdeu... Quando eu falo perdeu, assim, acabou a concessão. Três irmãos e mais duas usinas que está me faltando na cabeça agora. Acabou a concessão, saiu, reduziu o EBITDA, reduziu a receita, e ela não tinha investido em nada. Ela tinha... Ela é uma questão de renovação de portfólio, né? A duração do portfólio vai acabando, você tem que girar isso aí através de novos investimentos. Legal. E se você faz isso mal, acontece o que aconteceu com a CEMIG, né? Ela perdeu esse fluxo de caixa e passou por uns maus bocados, assim. Ela ficou com a dívida bem alta, teve que fazer a capitalização, parou de pagar dividendo, foi um negócio bem feio. Tá? Aí o que aconteceu depois de 2016? Eles elevaram os retornos regulatórios, como eu mostrei ali no slide passado. Eles deram um aninho a mais para o tempo de desenvolvimento e eles segmentaram mais os lotes. Ao invés de ser lotes gigantescos, eles falaram, vamos fazer uns lotes pequenininhos aqui. E por que isso? E qual foi o resultado disso? Cara, foi um sucesso. Se vocês olharem aquela linha, desde outubro de 2016, que foi quando é bizarro, tudo né? mudou, 100% dos lotes passaram a ser leiloados. E olha o que aconteceu com os deságios. Ele subiu muito. Então, isso aqui para o consumidor... Então, o governo federal deve ter ficado muito feliz. Por quê? Porque você tinha quase 100% dos lotes leiloados, principalmente depois de 2017, e os deságios explodiram. Então, isso quer dizer o quê? É uma menor tarifa para o consumidor.
Legal. Então perceba que quando você aumenta a régua, digamos assim, isso atraiu competição de maneira muito natural. Então eu lembro aqui, ó, que em outubro de 2016, as pessoas ainda estavam tímidas, né? Opa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí não teve tanta demanda. Então, assim, a competição foi um pouco apertada. Aliás, não foi tão apertada. Já em 2019, foi uma super competição. E quem comprou muito lote aqui foi a Equatorial. A Equatorial comprou rios de lotes aqui, mas também a Taesa, a Alupar e a Transmissão Paulista. Eles encheram o carrinho. Eles foram à forra. Entendeu? Isso aqui é uma outra questão também, que é o seguinte. A partir de 2016 também a gente tinha ali uma Selic de 16, 17. O 17 não, mas uns 15, 14,5, assim, no pior momento, se eu não me engano. E as taxas e o rendimento das NTNs, né, das taxas dos bondes brasileiros, eles começaram a diminuir. Então as pessoas começaram a ter que correr risco, entendeu? Então sempre que você tem um aperto nas yields, nos rendimentos oferecidos pela renda fixa, a indústria de infraestrutura como um todo, ela tende a atrair interesse, né? Porque é uma alternativa de você correr, em teoria, pouco risco, mas tem um retorno acima do que aquilo que está sendo oferecido pela renda fixa. Então aqui tem as informações, a quantidade de investimento, os retornos, né? Então, assim, deu tudo muito certo para as empresas, para o governo federal e para o consumidor. Então, você assim, vê isso como e pro investidor aumentando, Vitor? A Selic aumentando, esses rendimentos aumentando, para o futuro do setor, você acha que tem O que acontece é o seguinte, mais do que... O que acontece é o seguinte, existe uma contradição aí. Quando existe muito risco, muita incerteza em relação à questão fiscal, as yields aumentam. Então, à medida que as yields aumentam, a régua do retorno esperado por cada um dos projetos, ele aumenta também. Então é como se, no limite, desde que o mundo não exploda e não aconteça nada muito absurdo, é como se os deságios, ao invés de chegar a 60%, talvez eles caiam um pouco. Né? Porque como eu falei, se o custo do capital sobe, opa, peraí, esse retorno que antes era muito bom, com um deságio de menos de 60%, às vezes não é tão bom. Então, talvez caia um pouco os deságios, né? Entendi. E isso faz parte do mercado. Esses anos estavam muito concorridos. Eu peguei o de 2019 e o de 2020, tipo, não é que tinha um player que oferecia uma RAP muito menor. Eram uns 5 nomes disputando até o final. Era, tipo, muito, muito concorrido. Demais. E isso foi bom ele ter falado isso pelo seguinte, se antes eram grandes players que compravam esses lotes, à medida que você segmenta esses lotes, você atrai investidores com perfis diferentes. Construtoras, private equities, as próprias empresas do setor. Legal. Então, que ganhou uns nomes muito desconhecidos nesses últimos anos, né? Muitos. Então, isso foi o que aconteceu. As empresas se abarrotaram de projetos e uma boa parte daquela demanda reprimida que eu comentei mais cedo, ela já foi coberta. Então, quando você olha a expectativa de investimentos entre 2021 e 2025, está na casa dos 60 bi de reais. Então, isso é o que já foi contratado. Quando você olha o ciclo seguinte aos projetos que foram contratados durante esse período, a oportunidade de investimentos agora ela está muito mais restrita. Não vão ter tantos lotes, tantos projetos, isso já acabou. Ou seja, quem fez a tarefa de casa lá atrás vai aproveitar, vai colher os frutos agora. Então, o que vai acontecer? O período de investimentos mais agudo já passou, agora vai ser tudo muito mais pontual, tudo mais moderado, e você vai passar por um período de desalavancagem de balanço. Por quê? À medida que você tem muito projeto, você precisa botar esses projetos de pé. Você captura a dívida, você paga menos dividendo. Quando essa quantidade de projetos eles começam a ficar menor, você passa a pegar esses recursos e pagar mais dividendos. Tá? Isso eu estou falando para a indústria toda, não necessariamente, porque cada empresa que eu vou falar agora, Transmissão Paulista, Taesa e Alupar, ela tem uma história diferente em relação a isso. Mas para a indústria como um todo, o racional é mais ou menos esse. Legal. E aqui também vale mencionar uma outra questão. Esses lotes que já foram vendidos e etc., dependendo do perfil de quem comprou,
o cara pode revender esse lote. Porque, por exemplo, se você é um private equity, você... Por exemplo, a Taesa é um operador do setor. Ele compra o lote, desenvolve o lote e abraça o lote até o final e vai até o final da concessão. Um private equity é, como posso falar, um investidor privado, assim, fazendo uma comparação, uma tradução horrorosa aqui, mas é o mais próximo que eu consigo grande falar. Investidor privado. Ele desenvolve o projeto e depois que o projeto está de pé, faz muito sentido que ele venda para pegar esse dinheiro, esse upside que ele teve ao longo desse tempo e investir em uma outra coisa. É do perfil dos caras, né? Eles não ficam tanto tempo. Inclusive, os private equity fizeram um bom trabalho no setor da educação. Né? Então, pode ser que eles vendam esses projetos, e à medida que eles vendam esses projetos, gera oportunidade de aquisição para os nossos players. Isso é normal. Então, como a gente está falando aí de 60 bi de projetos, eu não ouso dizer quais os projetos vão ser vendidos, mas, enfim, é um oceano de oportunidades aí muito interessante. Mas isso não acaba podendo ser um risco também, porque acaba sendo vendido em condições não tão atraentes? Por ser já um ativo já operacional? Por ser ativo já operacional, você vai pagar um pouco mais caro nele, sem a menor sombra de dúvida. Mas o seu risco é plug and play. Você compra, ele já está de pé. Eu vou até dar um spoiler em relação ao restante da apresentação. Acho que a última aquisição relevante dos players de capital aberto foi a Transmissão Paulista. Ela comprou a PBTE. A PBTE é Piratininga, Bandeirantes, transmissão de energia. É uma linha que é daqui da capital de São Paulo. Foi uma aquisição de mais de 1 bi. Então, assim, quando você faz as contas certinhas, foi uma aquisição boa, tendo em vista o risco que ela está correndo, que é um risco pequeno. Então, legal, gostei da aquisição. Pô, só para pegar o gancho aqui, só para deixar o pessoal esperto, o Alexandre perguntou se Transmissão Paulista tem um valor-alvo, um valor justo. Você vai falar disso ao longo aqui da apresentação. E o Túlio também falou que a Alupar falta material para estudar. A empresa, enfim, tudo mais. Mas aqui a gente vai trazer materiais sobre a Alupar daqui a pouco. Então, se o pessoal quiser ficar aqui até o final, eles vão pegar essa informação. Quero só pegar um gancho aqui para falar para o pessoal antes de você continuar. Primeiro, pedir para todo mundo deixar o like, tá? Isso é muito importante. Você está gostando desse projeto aqui, desse programa que a gente faz toda quinta-feira, às 7 horas da noite. E a partir da semana que vem, tá? A gente vai começar também a fazer na segunda. Então vai ser segunda e quinta, às 7 horas da noite. E na segunda, a gente tem um programa super especial, que é o lançamento da nossa plataforma chamada Genial Analisa. A plataforma Genial Analisa, basicamente, é o lugar onde a gente vai colocar todos os relatórios de todas as empresas, de todos os setores, e lá você vai encontrar o preço-alvo de cada uma das empresas. Então você que é um investidor, busca mais informação, quer investir melhor, às vezes está em dúvida se você investe ou não, plataforma Genial Analisa 100% de graça, vai ter relatório do Vitão, vai ter relatório de educação, de tecnologia, vai ter de banco, vai ter de tudo, cara. Então, se você quiser, segunda, às 7 horas da noite, vai ser esse lançamento aqui no canal da Genial. Se inscreva. E também, se tiver alguma pergunta, manda aqui no chat que a gente vai respondendo e vou passando para eles. Mas pode seguir, Vitão, que até eu tô curioso agora. Vamos lá. E aqui é o seguinte, vamos falar das empresas que a gente cobre, que é o que interessa, né? Aqui, nessa tabela de baixo, vocês vão ver que eu utilizei os valores de 2019. Mas por que 2019? Porque 2019 foi o período em que, digamos assim, a maior parte dos projetos ele já estava adquirido, assim, já estava dentro do portfólio, ainda estavam verdes, né, ainda estavam sob desenvolvimento, mas vamos ver o quão relevante ou quão bem adquirido foram esses lotes, tá? Então, pensando em RAP, em receita, quanto foi adquirido a preço de 2019? A Alupar adquiriu 529 milhões em RAP, a Transmissão Paulista 447, até 2019, não estou considerando os projetos que foram adquiridos depois disso. Taesa, 584 milhões. Quantidade de investimento, 3 bilhões, 3,1 pela Alupar, 3,8 pela Transmissão Paulista, 3,2 pela Taesa. Valores da ANEEL, valores regulatórios, quero deixar bem claro que esses valores eles tendem a diminuir à medida que as empresas diminuem os valores a serem investidos. Quando eu pego a quantidade de RAP que eles venceram, digamos assim, versus a quantidade de investimento, no caso da Alupar, é de quase 17%. No caso da Taesa, é de 18%. No caso da Transmissão Paulista, foi de 11,8%. O que isso quer dizer? É um termômetro da moderação durante o processo licitatório pelas empresas. Então, a Transmissão Paulista, ela foi muito agressiva
nos leilões. Sim. Tá. Para a nossa, quando deu ali 2018 e eu vi os leilões que ela adquiria, aqui eu faço meia culpa, quando a gente trabalhava com investidores institucionais, eu escrevia, pô, não gostei, achei muito agressivo, vai destruir valor, etc. Uhum. Quando uma empresa ganha um lote, ela não solta, digamos assim, toda a informação possível, por questões estratégicas, ela não solta toda a informação. Primeiro que, quando tem um leilão, ela não fala quais lotes ela vai comprar. Faz parte. Sim. Né? E dito isso, quando ela compra, ela não solta todas as premissas, assim, mastigado, né? Com o tempo, ela vai soltando mais informações, mas ela não coloca todas as premissas que elas utilizaram para a aquisição desses lotes. Isso vem com o tempo. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu via a agressividade da transmissão paulista, eu não gostava, mas com o passar do tempo, eles conseguiram entregar com uma eficiência em CAPEX aí de 40%. E anteciparam, então assim, acabaram sendo bons projetos, e quando você olha o preço das ações, está indo muito bem, mas o ponto é o seguinte, eles foram agressivos, muito mais agressivos que a média, enquanto que a Taesa e a Alupar, eles foram mais razoáveis. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de mercado das empresas em janeiro de 2019 e o valor de mercado das empresas em junho de 2021. Hoje, né? Acho que é de ontem ou de anteontem, os valores. Sim. Bem recente. Quando você pega a quantidade de investimentos em relação aos valores de mercado da empresa, perceba que em termos proporcionais, a Alupar... é isso aqui, né? Só para mostrar para o pessoal. O investimento é aqui, certo? E o valor de mercado em 2019 você está falando dessa linha aqui. Só porque se a gente apontar, eles não vão conseguir ver direito. Porque vocês eu tô com medo de apertar algum botão e dar tudo errado. Aí eu tô não tem problema, economizando aqui. Quem sabe faz ao vivo. Pois é. Mas vai lá. Aí tem uma outra informação que eu acabei omitindo aqui, que é a RAP que as empresas tinham naquele momento, versus a quantidade de RAP que eles contrataram via leilões. A da Alupar também era o maior. Eu acabei não colocando isso aqui, peço desculpas, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. A Alupar, em relação ao tamanho que ela tinha ali há 2, 3 anos atrás, ela foi a mais agressiva. Ela se abarrotou de projetos. Tá? Investimento. Todas elas fizeram o dever de casa, mas em termos proporcionais, a Alupar era a menor das empresas. Tá? Ainda é a que vale menos. Né? A que vale menos, mas assim, eu quero mais pensar o seguinte. Poxa, ela foi a que ficou mais abarrotada de projetos. Sim. E que alocou esse capital muito bem. Sim. Entendeu? Em termos do investidor, assim, quando ele olha, por exemplo, para esse A sobre B, que é 52%, que é quanto ela investiu e o valor de mercado dela lá atrás. Quando o cara olha para isso, como que ele pode interpretar? Ele fala, pô, isso é bom, isso é muito arriscado, isso pode dar um bom retorno lá na frente. Risco. É arriscado? Se você toca mais de um projeto, você está colocando mais risco. Se você compra um projeto Greenfield, um projeto ali que você compra na planta, digamos assim, você está correndo mais risco e o seu prêmio Você se lembra quando eu falei da PBTE, que foi a aquisição da Transmissão Paulista? Ela é uma aquisição que a gente chama de brownfield, quando ela já está de pé. O risco é menor. É plug and play. Aqui não é plug and play, não. O cara tem que suar. A Alupar foi tudo Greenfield. Tudo Greenfield. Ela correu o risco, ela foi para dentro. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, ela não só tinha o maior percentual de valor em relação ao seu valor de mercado, como quem sabe faz ao vivo. Meu alarme. Como ela foi muito moderada. Tá. Então o que eu pensei naquela época foi o seguinte, cara, tem alguma coisa boa aqui. No sentido de que, aparentemente, olhando um pouco para frente, ela tem um bom upside aqui desde que ela entregue corretamente. Tá. Então foi esse E vocês vão ver a importância dessa questão um pouco mais adiante. Legal. Aqui é um outro assunto, mas diz respeito ao seguinte. Como eu comentei com vocês, as linhas de transmissão, elas têm 30 anos de duração. Né? Elas têm começo, meio e fim. Quando chega em 30 anos, acabou a concessão. Eu peguei as RAPs já operacionais das empresas e coloquei em base 100 em 2020. Ou seja, esse ano que acabou de acabar. Então aqui em 2020, eu coloquei todo mundo com base 100. Aqui eu coloquei a evolução das RAPs sem considerar inflação. Tá. Para quê? Para tentar representar graficamente como
as empresas vão crescer daqui por diante Sim. em termos reais, sem considerar a inflação. Uhum. A inflação é importante, já vou explicar por quê, dependendo de se você reajusta por IPCA e por IGPM, mas eu vou... Então, o que eu quero mostrar aqui? Colocando todo mundo em base 100, em 2020, olha o que acontece com o gráfico. Para que mais se destaca aí, né? Por quê? Porque os projetos começam a entrar em operação. Legal. O que aconteceu? Porque quando se fala em dividendo no setor de transmissão, o que você fala? Você fala de Transmissão Paulista, de Taesa. Por que a Alupar, sendo uma empresa de transmissão com 80% do EBITDA disposto à transmissão, os outros 20% à geração, Não pagava o mesmo nível. não pagava? Por que não? Uhum. Simples. Ela ficou abarrotada de projetos. Então ela não pagou dividendo, ela pagou o mínimo regulatório, pagou ali centavo, 30, pagou, anunciou recentemente, acho que 30 centavos. E começa a entrar agora, né? 2021. Começa a entrar agora 2022. em 2021, entra em 2022, aí tem mais um... Aí aqui você vai ver que cai um pouquinho pelo seguinte, aí vamos olhar a linha de Taesa. A Taesa, a maior parte já entrou, e essa linha cai. A gente pode dizer que o boom de dividendos da Taesa já aconteceu, então. Aquela empresa que começou a pagar bastante dividendo, e o cara fala, pô, Taesa sempre tem muito dividendo, é a melhor empresa e tal, porque paga dividendos. Isso já aconteceu, então. Não, eu acho que ainda vai crescer um pouco mais e você vai ver o porquê. Ah, legal. Boa. Tá? Aqui eu não tô no foco do fluxo de caixa, eu tô no foco da RAP enquanto entradas e saídas de investimento. Por que a Taesa perde um pouco de RAP? Porque, não sei se vocês se recordam, ali no início da nossa conversa, eu falei que existem categorias distintas. Uhum. E uma dessas categorias, a categoria 2, quando ela entra no 15º ano de operação, a receita cai pela metade. Isso já aconteceu, se eu não me engano, em 2018 com a Taesa. Ela tem duas linhas chamadas Nova Trans e acho que é TSN. Que elas são as maiores e que elas perderam a metade da RAP ali em 2018. Normal, faz parte do jogo, bola pra frente. Tá. Então ela ainda tem um restinho dessas linhas. Que 2020 teve também, não teve? Mas é que eu botei em bases. Vamos botar todo mundo na mesma base. Na mesma base, sim. Então isso aqui é passado. Eu tô tentando trazer uma perspectiva de futuro aqui. Sim. Então, percebam que a linha a Taesa, assim, os projetos já entraram em operação, projetos bons, fez um trabalho maravilhoso, mas que quando você pensa em termos assim de maturidade das linhas, ela perde aqui um pouquinho de receita, tá? Enquanto que a Alupar, os projetos entram em operação. Tá. Tá? Eu vou até pegar um gancho que o Rafael Cardoso perguntou aqui. Podemos entender que a Alupar ainda está no início do ciclo? De dividendo, sim. De dividendo, sim, mas de projeto é o final dele. É o final dele. Porque ele está entrando em operação Exatamente. agora. Então esse ciclo de investimento, ele acaba agora e entra, vamos dizer assim, agora vem os dividendos, né? Vem os frutos. Tá. Em 2020, ela fechou o ano investindo, se eu não me engano, 2,6 bi. Tá? E esse valor, ele não é recorrente. Tá? Para 2021, ela deve investir, se eu não me engano, uns 600 milhões. E depois, 2022, ela ainda tem mais uma merrequinha ali, ainda tem alguns projetos para entrar. E depois vira CAPEX e manutenção, investimentos de manutenção. Tá? A Taesa, a maior parte dos projetos já entrou em operação. Então, assim, do ponto de vista da RAP, não tem grandes novidades, exceto a indexação pela inflação, e a gente vai falar disso já já. Enquanto que a transmissão paulista, ela dá uma embarregadinha aqui para baixo. E depois volta a crescer. Por quê? Ela tem projetos entrando em operação, só que ela parte da receita dela é uma coisa chamada RBSE, que é uma indenização que ela recebe e que eu trato isso como uma linha de transmissão, e na prática é mais ou menos como se fosse, mas é uma indenização que ela recebe do governo federal, que houve um reperfilamento. O que acontece? Ela tinha um fluxo de recebimento dessa conta, e o governo, para atenuar os reajustes tarifários, eles pegaram, vamos pegar isso aqui que você tem para receber e vamos jogar um pouco mais no futuro. Então, em relação ao que era anteriormente, ela tinha uma receita de 100 no curto prazo e agora vai virar de 90. Estou usando o número, mas só para explicar assim, o que aconteceu. Por isso essa barrigada aí. Vai até quando essa indenização? Vai até 2030, né? Houve o reperfilamento, acho que vai até 2028, 2030. E eu trato isso como uma linha de transmissão.
Então isso aqui é um desenho. Então percebam aqui que em 2040, eu até deixei marcado aqui, porque em 2040 muitas linhas já vão ter acabado. Normal, faz parte do jogo. 2045 também. 2050 é como se as empresas não existissem mais. Acabou a empresa. Mas em concessão é exatamente isso. É claro que ao longo do tempo ela vai adquirir novas linhas. Vai passar por todo esse ciclo de novo, né? O ciclo de renovação. Tá? Legal. Pode seguir que não tem nenhuma pergunta. Aí Se tiver, eu te faço. Aqui é quando eu falo sobre a exposição das empresas aos índices inflacionários. Como eu comentei com vocês, algumas linhas são expostas a IPCA e outras a IGPM. A inflação da sociedade, aqui eu vou colocar com muitas aspas, é o IPCA. É a inflação do Brasil, digamos assim. E o IGPM ele é um recorte dessa inflação. Algumas empresas são mais ou menos expostas ao IGPM. A Transmissão Paulista ela tem 1% dos seus contratos expostos ao IGPM. A Taesa ela tem 63% dos seus contratos expostos ao IGPM. A Alupar tem 37% dos seus contratos ao IGPM. Então, esse descolamento entre IGPM e IPCA beneficiou muito a Taesa, beneficiou legal a Alupar e beneficiou praticamente nada a Transmissão Paulista. Então você se lembra quando você me perguntou de fluxo de caixa, de receita, quando eu mostrei aqui de gráficos, tentando desenhar a maturidade, você me perguntou, não era do ponto de vista do fluxo de caixa nem da receita aquilo ali. Por quê? Porque as receitas da Taesa, elas vão ser reajustadas pelo IGPM e vai dar uma pancada. Entendi. Entendeu? Pensa, multiplica por 1,40 no próximo ano praticamente. Entendeu? Então assim, quando você olha para essas empresas de transmissão, você tem que olhar muito IGPM e IPCA, né? Para você conseguir inferir essas você tem que estar com o macro sempre muito bem atualizado. O macro tem que estar muito alinhado, né? Tem que estar muito alinhado. Então quem não gosta de macroeconomia fica um pouco complicado. E no caso, aí você me perguntou dos dividendos. Os dividendos da transmissão da Taesa, elas não vai cair. Eu acho que vai melhorar. Por quê? Porque 63% das receitas delas são expostas ao IGPM. Então, quando você pega na RAP ano contra ano, vai muito mais do que um mero reajuste inflacionário. É um super reajuste inflacionário. E essas empresas, BR Properties, Shopping, que tem ali um problema de negociação. Aqui não, filho, é na lata. Vitor, e tinha bastante isso nos shoppings, né? Que estavam querendo não pagar essa inflação pelo IGPM e ser reajustada pelo IPCA. Você acha que isso pode ser um risco para as linhas? O governo Eu acho que não. No início do ano, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro ele comentou alguma coisa relacionada à moderação de tarifas. E o que ele fez aqui, no caso das transmissoras, foi o reperfilamento dos reembolsos do RBSE, que é aquela indenização que eu comentei com você. E um outro ponto também é que existe uma discussão gigantesca que não cabe falar aqui, que é a questão do ICMS nas contas de energia, que é, se não me engano, uns 60 bi de reais, que é como se a sociedade tivesse pago um pouco a mais do que não deveria, e isso vai voltar para a sociedade em termos de modicidade tarifária. Então os reajustes, que eventualmente poderiam ter sido muito grandes, vão ser menores por causa desse retorno, retorno, digamos assim, da inflação. Só volta um slide, que eu acho que só uma correção. Aqui é o contrário, né? É 1% ao IGPM e o resto no IPCA, certo? Só para tirar essa dúvida, porque você falou isso, mas aqui tá errado. Então, falha nossa. Foi falha nossa. É que obrigado ao Renato Teixeira, ele falou isso daí, que a barra estava invertida. Então aqui no caso, 99... mas é só na Transmissão Paulista. Na Transmissão Paulista na Taesa e na... É 1% para IGPM e 99% para IPCA. Tá? Boa, tá vendo como é bom? Valeu aí, Renato. Hein? Obrigado. Gente ligada, tá vendo? E é isso porque eu revisei 1 milhão de vezes. Mas quem sabe faz ao vivo. Mas né? Vamos lá, bora. Se outras pessoas muito melhores do que eu já cometeram erro. Não tem problema. Tá. E aqui, como eu comentei mais cedo, as empresas de infraestrutura, que eu não coloco só energia elétrica, mas concessão de rodovias, coisas do tipo, elas são proxies, né? Elas são paralelos ali com a renda fixa. Então, sempre que o Brasil passa por ou seja, sempre que o rendimento das NTNs, das notas de Tesouro Nacional, o pessoal chama de NTN bola, né? NTNB, ela aumenta, existe um efeito contrário que bate muito na veia das empresas de infraestrutura. Então, assim,
os últimos 12 meses acho que foram muito mais voltados a commodities, né? Então, assim, tinha toda uma questão, o risco fiscal, o PIB vai chegar, a dívida vai chegar a 100% em relação ao PIB. Então, você teve ali um burburinho que acabou fazendo com que as empresas de energia elétrica performassem abaixo do índice. E aqui eu estou mostrando que assim, essa linha vermelhinha aqui é o gráfico da direita do pessoal que está olhando, porque você está apontando com o dedo. Nossa, eu tenho esse mau hábito. Mas essa linha vermelha aqui, ela é o rendimento médio, ali, a oscilação dos rendimentos das NTNs. Então perceba que o que está se falando hoje, assim, eu não sou macroeconomista, peço que vejam as lives do José Márcio Camargo, mas que o cenário macro ele deu uma melhorada por questões de receita, né? A gente tem um boom das commodities, coisas do tipo. E então, aparentemente a dívida líquida em relação ao PIB não está tão ruim. Tá? E uma outra coisa que é importante falar é o seguinte, é um hard asset, né? Ela é uma coisa, não é um software, não é nada, e que está protegida pela inflação, tem um momento de aumento de geração de caixa e de dividendos por parte das transmissoras à medida que esses projetos entrem em operação e também entre em operação, e tem a questão dos reajustes, como eu comentei agora há pouco. Legal. Deixa eu comentar aqui. Meu Vitor, uma última pergunta nessa mais de risco. Dessas partes de energia, você diria que as transmissoras são as que estão menos expostas a risco político? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Apesar do setor elétrico ele ser razoavelmente protegido, a criatividade ruim dos nossos políticos, os nossos políticos já afetou o setor elétrico ali em 2012, na famigerada MP 579. E até onde eu sei, as transmissoras, aquelas que não tinham problemas com renovação de concessão, elas passaram batido. Então, é um setor assim que eu ainda não conheço algo que de fato fale assim, cara, deu alguma coisa errada aqui. Pode ferrar com tudo. Pode ferrar com tudo, eu não conheço. Aqui é o seguinte, transmissão de energia, será que é verdadeiramente um investimento conservador? Que era o que a gente estava falando no será começo. Será que ela ali só paga dividendos? Será que ela não faz mais nada? Eu fiz o seguinte, eu peguei, mais uma vez, com base zero, né? Com base zero, a performance das ações pré aquela reforma, que eu comentei um pouco mais cedo, né? Aquela... Nossa, estavam esmagadas. Né? Pré-pós 2016. Claro que foi toda a bolsa. Claro que foi toda... À medida que o Bovespa voou aqui. Mas perceba que aqui também entra aquela questão que eu comentei com vocês relacionados à quantidade de projetos. Olha a performance disso aqui. A Transmissão Paulista e a Taesa espancaram o Bovespa. A Lupar, ela está para trás. Ela ainda não começou a pagar dividendos, ela está descontada, a gente vai entrar nesse mérito já. Mas percebam que, claro, a bolsa toda foi para cima, mas a Transmissão Paulista e a Taesa, que são empresas conservadoras de dividendos, de velhinhos, pum, bateu pra caramba. Valorizaram mais de 300%. Foi um negócio incrível. Legal. O pessoal está fazendo várias perguntas aqui sobre as empresas. Eu vou falar para você à medida que a gente for caminhando por cada uma delas. Aqui vamos falar. Aqui eu coloquei as minhas preferências por ordem. Né? E aqui eu... Vamos lá. Principal, Alupar. Todo mundo quer falar sobre a Alupar. Vamos lá. Como eu já falei da Alupar, a Alupar era um case de virada de chave. Por quê? Como eu já falei longamente, os projetos dela começam a entrar em operação agora. Tá? Ela vai desalavancar, e se vocês nunca ouviram falar da empresa pagando dividendo, para esse ano, a empresa ela diz que vai distribuir somente 50% do lucro, mas já em 2022, quando não houver mais grande necessidade de investimento, ela começa a distribuir 100%. Tem ali na tabela, né, o dividendo já projetado. Então perceba que ele fica pequenininho ali em 2021. Olha o yield ali. E depois ele aumenta, à medida que os projetos vão entrando em operação. Uma coisa aqui também, que isso vai afetar todas as empresas da Bolsa, mas é importante citar, é que se antes a gente teve a Selic caindo de 14 para 2,75 no menor nível, né? Agora é o contrário, é um momento de reversão. As nossas estimativas é que vá para 6%. Então as empresas elas vão gastar mais dinheiro com a linha de resultados, com juros. Com as dívidas, né? Com as dívidas, faz parte. Isso não afeta, assim, não vou dizer que não afeta, porque afeta todo mundo. Mas à medida que você tem ali uma certa proteção à IGPM, você tem projeto entrando em operação, o negócio segue crescendo
Mas, enfim, você tem essa compensação aqui. Empresas que não têm um viés tão forte aqui em top line acabam sofrendo um pouco mais. Aí aqui eu já comentei com vocês, cerca de 37% das receitas expostas ao GPM. Ativos internacionais, Colômbia e Peru. Como o investidor pode ganhar dinheiro com isso? É o seguinte, eles têm ativos fora do Brasil, já tiveram no Chile, eles têm uma geradora na Colômbia e outro no Peru. O que aconteceu? Eles tinham uma linha de transmissão no Chile, que foi vendida, se eu não me engano, em participação com a CEMIG, e que foi vendida, se eu não me engano, em 2014. Tá. E foi vendida por 30 vezes EV/EBITDA. Como assim? Por quê? Eu já repeti 1000 vezes que aqui as linhas de transmissão têm 30 anos. Né? Então, quando você vai comprar um ativo de transmissão, você tem que considerar o tempo da maturidade desse projeto. Na Colômbia e no Peru, e no Chile, é uma perpetuidade. Quando você ganha aquela linha, ela é sua para sempre. É. Nossa. E um outro ponto, aí aqui... Isso que é a longo prazo mesmo. E um outro ponto que a gente vai entrar aqui numa seara até um pouco pouco técnica, é o seguinte. Os prêmios de risco do Chile, os prêmios Country Risk Premium, o risco de se investir no país, no Chile, na Colômbia e no Peru, historicamente são menores do que no Brasil. O Chile, então, nem se fala. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma empresa com 100 milhões de lucro no Brasil, 100 milhões de lucro no Chile, e no Chile, a avaliação dessa mesmíssima empresa com as mesmíssimas características vai ser maior no Chile do que no Brasil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eles resolverem vender algum desses ativos, muito possivelmente eles vão vender a múltiplos muito maiores do que o que ela própria negocia ou do que a média do Brasil. Tá? Então... Você falou do 30 vezes EV/EBITDA? Olha a empresa, os múltiplos, como estão acontecendo. Exatamente. E a tira implícita, ou seja, considerando o preço que ela está negociando hoje, ela tem uma tira implícita de 11%. O que é a TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. Por que implícita? Em relação ao preço de fechamento de hoje. Tá? Então eu acho que ela tem, caso algum investidor abrace essa empresa e carregue ela até o final da sua concessão, o rendimento vai ser ali na casa dos 11,5%, de acordo com as minhas estimativas, enquanto que quem fizer isso com uma NTN, hoje, se não me engano, o rendimento está em 4,5%. Então, eu acho assim que tem muito prêmio em relação às NTNs. Mais uma vez, eu peguei. Então, essa é a importância de você considerar, de você colocar no seu modelo o início as suas estimativas do início ao fim. Enquanto que às vezes você fala, a empresa está com desconto no EV/EBITDA em relação à transmissão paulista. Você não está considerando a maturidade. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa que tem um múltiplo super baixo, mas que a concessão vai acabar em 2023, em relação a outra que tem... É por isso, entendeu? Você tem pouco fluxo, então o mercado não vai pagar muito, mas se você faz uma análise por múltiplo, eu acho que esse é o grande risco, especialmente quem está começando. O cara faz só uma análise de múltiplo e esquece de olhar todas as outras variáveis. Todas as outras coisas que acontecem. E aí pode incorrer nesse erro de falar, o múltiplo está baixo aqui, vou comprar. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente vale o investimento. Isso é legal. Eu quero fazer uma pergunta. O pessoal falou aqui, Rafael Cardoso. Não, ele excluiu. Ele tinha falado qual que foi o método de valuation utilizado aqui. Aqui, assim, só para explicar na casa, a gente faz a modelagem toda. Linha por linha, geradora por geradora. Ativo por ativo. Bem completo. É bem completo. Então... Tá respondido, Rafael, que ele apagou porque ele falou que já tinha visto, mas tudo bem, agora a gente respondeu também. E fala pra gente, apesar de estar escrito aqui, fala pra gente o que você... O preço e o rating de Alupar. Preço de compra, rating de R$35 por unit, o preço alto, desculpa, e o retorno esperado aí de aproximadamente 28%. E nesse retorno esperado eu considero o upside do papel e o dividendo para 2021. E a empresa está no 27 agora, né? Só para mostrar a diferença para o 35 ainda tem bastante... Ainda tem bastante a caminhar. Ela é uma empresa de dono. O que é isso? Existe um grupo controlador que é a família Godoy Pereira. Ela tem mais de 50% da empresa. Qual é a vantagem disso? É que ela é a principal interessada em fazer com que os negócios deem certo. Então, se ela... É o dono, né? É o dono, né? Então, assim... Não, porque mesmo pegando cases até bem sucedidos, o cara às vezes pode estar pensando no bônus, né? E acaba pegando...
Imagina, isso acontece muito, assim, você tem como uma meta corporativa Esses conflitos de 100 interesse, milhões né? de RAP para 2022. Aí você compra um monte de projeto porcaria, mas tá aqui, ó, meus 100 milhões de RAP, me dá meu bônus. É. Então aqui não, é um dono, inclusive o CFO, e o CEO são os donos, tem uma empresa de dono. Legal, Dono. legal. Então XP, empresa de dono. É legal você falar isso, porque o Rafa mencionou, diferente da Genial, estatal. empresa de dono. É diferente de uma estatal, por exemplo, que o dono é o governo que às vezes tá nem aí, né, com o que tá acontecendo. O conflito do Então controlador. tem um conflito bem maior do que se você olhar para uma Eles empresa. é o que mais gestão tem a privada. ganhar com a empresa crescendo. Exato. Então, É o maior interessado Então, em fazer os um interesses negócio são muito porrar, alinhados. falando a palavra do cotidiano, é o cara que é o dono. Os interesses estão bem a alinhados. saída do FGTS é o seguinte, tinha dentro da participação da empresa, tinha o FGTS, que é um fundo do governo que ajudou a empresa ali a se alavancar, e à medida que eles saíram da empresa recentemente, saíram, se não me engano, a R$25, aumenta a liquidez da empresa. Um dos problemas da Alupar com clientes institucionais era a liquidez. A liquidez dela não era tão grande, então muitos clientes institucionais falavam, putz, não vou investir. Saiu agora isso. Saiu né? agora, Foi, tem tipo, 2 meses. É, Então, mais um upside. então é um upside interessante porque liquidez, porque se não me engano a gente estava vendo, eu negociei 30 milhões por dia, 20 milhões. Tá bem, então tá baixo a liquidez, era menos de 20 milhões. Então, assim, claro, Mas aí vai pagando mais dividendo, vai crescendo. para dando essa liquidez entrada, vai vai aumentando. para dando entrada e saída para pessoa física, Sim. 20 milhões daí sobra, mas para turma Quando é institucional. institucional já fica um É pouco legal mais falar essa complicado. diferença, porque às vezes para uma pessoa não vai mudar nada. Sim. Mas quando você olha para um player grande, Então esses isso caras afeta. podem trazer preço, digamos assim. Eles Podem movimentam, fazer né? preço. Exato. O pessoal tá falando de Transmissão Paulista, é a próxima. É a Segura aí, pessoal, a gente vai falar agora. A Transmissão Paulista é um case que qualitativamente eu não tenho nenhuma crítica. Minha única crítica é o preço dela. Tá? Inclusive, ela fechou o quê? R$27 hoje, né? Tava Boa 27. pergunta. 27. Esse retorno É, tá no preço então. tá no preço. Uhum. Inclusive, se subir ali para os 28, 29, é venda. Mas eu não quero vender, eu gosto do case, tudo bem. Então não compra mais. Pelo menos Segura. essa é a minha recomendação. Compra outras coisas, tá? Então o que eu coloquei aqui? Primeiro ponto, o reperfilamento. Então a dinâmica de receita da empresa muda um pouco, Uhum. né? Ela tem um endividamento extremamente saudável. Se não me engano, está em 1,7, 1,6. Mas o ponto é o seguinte: o endividamento ele tem que ser visto de duas maneiras. Primeiro, que se uma empresa de transmissão com uma baixa dívida é como se ela tivesse com o tambor do revólver cheio de balas Uhum. para fazer novas aquisições ou para participar de novos leilões. Sim. Ou pagar dividendo. Ou participar de novos leilões ou pagar dividendos. O que acontece? Vocês devem estar reparando que esse nível de dividendo ele está muito baixo. Ele está falando aí de 4%, 5%. Nossa, mas é muito pouco. Por quê? Porque a política de dividendos da empresa é de pagar 75% do lucro líquido regulatório, que é o que a gente estima. 75% do lucro líquido regulatório, Uhum. desde que ela fique num determinado range de endividamento. Então, quando você coloca isso, fica com esse dividendo baixo que você está vendo. Tá. Essa é a política oficial da empresa, o que não impede zero da empresa pagar dividendos extraordinários. E dividendo extraordinário é bola de cristal. A empresa pode decidir pagar, Tem pode como decidir não pagar. Extraordinário é acima de 100% do lucro. Pode ser. Uhum. Exatamente. Em 2019, ela pagou, cara, uma fortuna em dividendos. Pagou, sei lá, mais de 1 bi. Esse negócio absurdo. A yield ficou gigante, todo mundo ficou feliz, legal. Em 2020, ela pagou pouco dividendo. Pagou, acho que só o regulatório. Uhum. Aí eu fiquei, pô, que pena, que isso, olha o dividendo, o balanço aqui tá super confortável. Aí ela anunciou a aquisição da PBTE, que foi uma aquisição, se não me engano, de 1,5 bi. Ótimo, excelente. Eu quero que adquira mesmo, entendeu? Uhum. Se for para trocar um dividendo de 1 ano para fazer toda aquela questão de aumentar a maturidade, etc., eu quero, eu gosto, é bom. Tá? Então, vejam aqui meus dividendos estimados, mas com senso crítico, que a empresa tem muito espaço para pagar mais dividendo do que está aí. Não, e bom? o que me chama a atenção também, os múltiplos comparados com o da Alupar já estão muito mais altos. A É. empresa realmente está bem valorizada. Exatamente. Então, só para resumir, a sua visão é uma boa empresa,
É uma ótima empresa, Isso. só que tem a questão de preço. E É. hoje não tem upside na Tá sua num visão. preço justo. Tá no preço, ela bateu o preço justo. Com o mercado a 130 mil pontos, é normal as oportunidades serem muito mais pontuais do que a 60. Uhum. A 60 tem aquela piada, né? Que você pega um macaco, dá bota no quadro, você Ele dá um escolhe dado pra qualquer ele, coisa. pá, ele acerta, ele É vai uma dar tudo oportunidade. certo. Mas antes disso, não. Então, assim, Taesa, se quiser manter, tudo bem. Taesa não, Desculpa, a Alupar. Transmissão Paulista. Transmissão Paulista. Transmissão Paulista. À medida que, então, se subir ali 28, 29, eu particularmente venderia e colocaria meu dinheiro em algo, a própria Alupar, no caso, que é o que eu tenho compra. Mas se você não quiser fazer isso, tudo bem. Mantenha na sua carteira, mas saiba que para mim ela já está bem precificada. Legal. O Marco Túlio perguntou aqui, Transmissão Paulista sem tag along não seria um risco? E o que você vê disso? O tag along, ele... Eu não vejo como um risco, mas talvez uma ausência de oportunidade. Como assim? Vou explicar. À medida que, por exemplo, existe algum evento societário, só o fato de ter ordinário preferencial, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Mas eu acho assim que para você pensar em risco, em termos de tag along para TRPL4, é só no caso de algum evento societário, né? Alguém está comprando, sei lá. Aí, Você assim, deve ter perguntado isso por causa lá que você estava falando da fusão com a Taesa, talvez isso pudesse ser um problema. Pode ser. Mas tudo tem risco e tudo tem oportunidade. A questão é você balancear isso tudo, né? Eu acho, no fim das contas. É porque tem uma galera que é muito chita, assim, tipo, só invisto em empresa com tag along, ON, Novo mercado. senão eu não compro de jeito nenhum Unit. O Guilherme até falou, poderiam comentar sobre os tipos de ações, que é o que você tá comentando aqui. Tem as ordinárias, as preferenciais, as a melhor de todas é a ordinária ordinária e novo mercado. Por quê? Porque não tem discussão. Inclusive os IPOs, eles tendem a ser mais no novo mercado. E a ordinária é o 3 no final, né? E preferencial TRPL4, 4, que é a preferencial. e a Unity é 11. A gente sempre cobra aquela que é mais líquida. Tá, então, às sim. vezes, as pessoas falam, Sanepar 3. A gente olha a Sanepar 11, que é a mais líquida. Tá. E aí, por isso que, então, você, por exemplo, falar, compre a Loop 11. É por conta da liquidez. Tá bom. Que eles perguntaram isso aqui, é bem então, interessante. Então, assim, aí também, porque tem alguns influenciadores, alguns que eu gosto muito, inclusive, que eles falam, como é que é? Preferencial eu não passo nem na porta. Eu acho um grande exagero, assim, pagando o preço certo, mas se isso for um critério de investimento para você, legal, tudo bem, bacana. exato. Cada um segue a sua vida. De novo, cada análise é pessoal, né? No fim eu gosto de pagar o que tiver barato. Assim, e sabendo que, poxa, você está no TRPL4, aconteceu algum evento societário, de antemão você já sabe que você não vai ter direito. Vida que segue. Tá? Somos todos adultos, né? Então. Agora vamos para mais esperada, cara. Ou não, calma. Não tem coisa interessante aqui. Aquisições ou dividendos extraordinários, opcionalidade. O que é uma opcionalidade? É algo que pode acontecer, mas que não necessariamente está no nosso preço, porque não existe uma visão clara de que aquilo vai se materializar. Terrenos e faixa de servidão. O que é a faixa de servidão? Quando você faz uma linha de transmissão, ela ocupa um terreno. E aquele terreno, ele não pode ser, sei lá, você não pode construir não pode fazer uma fogueira ali embaixo, sei lá. Então essas empresas elas acabam tendo um certo real estate, uma certo terreno terrenos, né? Então assim, dá para usar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu ia falar tipo o quê? Tipo essa subestação que tem aqui do lado da Genial. Quem for no Google... Na Berrini. A gente tá na Berrini aqui, pro pessoal que tá... Quem for no Google Imagens e colocar o endereço da Genial, Rua Surubim 373, e olhar ali o Google Maps, cara, acho que uns 200, 300 metros, talvez, daqui, tem uma subestação da Transmissão Paulista. Tá. E aquele terreno, ele tá em uma das áreas mais valorizadas para escritório corporativo, talvez, do Brasil. Entendeu? Então, o que a empresa pensa é o seguinte, cara, vamos utilizar esse terreno que está das nossas linhas de transmissão para monetizar de alguma maneira. Então, as empresas, eles já vocalizam isso nos calls, sobre a possibilidade de transformar aquilo ali em alguma coisa, um prédio comercial, ou coisas assim. Isso é legal, né? Então, assim, aqui o termo técnico é replacement cost, né? O custo que leva para subir um prédio na região. Se eu não me engano, é 15 ou 20 mil reais, né? Então você tem um upside muito interessante. Então é uma opcionalidade interessante. Legal. Aí. Eles já fizeram isso com uma faixa de servidão de uma das linhas, então eles conseguiram um descontinho ali na questão de impostos municipais. Então é pequeno, nada que mude o case, mas é interessante.
Reforços, o que é isso? Vocês devem lembrar que para você ter uma linha nova, você precisa ganhar o leilão da ANEEL, participar, etc. Dependendo de onde você atue, não faz muito sentido você fazer uma grande linha de transmissão, um leilão, para leiloar uma linha pequena, uma coisa assim muito pontual. Tá. A Transmissão Paulista ela tem um diferencial competitivo que é o quê? Boa parte da operação dela está na capital de São Paulo, que, como eu já falei várias vezes, é o grande centro de consumo do Brasil. Não só é o grande centro de consumo, como essas linhas, elas são linhas velhas, são linhas que já existem há muito tempo. A Transmissão Paulista, ela é resultado de uma privatização que aconteceu no final dos anos 90. Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada reforço, que é um investimentozinho ali que a empresa faz, e esse investimento ele é remunerado por uma RAP. E é uma relação RAP-CAP, que se não me engano ali da casa dos 12%, 13%, o que transforma cada um desses investimentos ali por ano em um bom investimento. Tá? Legal. Então hoje esses investimentos anuais estão na casa dos 250 milhões de reais, e esse é como se as linhas estivessem botando ovo. Ela sai ali uma linhazinha dela, que ela precisa colocar ali, e então ela tem ali pelo menos uns 10 anos de reforços, e a gente coloca isso no nosso modelo, mas é interessante como parte do crescimento dela não deriva da necessidade de você ir para um processo competitivo, que às vezes você faz um projeto ruim e etc. É pouco, mas é legal e é interessante, tá? Fusão com a Taesa. Por que isso aqui está aqui? A Taesa, na estrutura societária dela, ela tem 21%, 22% da ISA, que é o controlador da Transmissão Paulista. A ISA se chama ISA CETEP, que é um grupo colombiano, estatal, inclusive. Ou seja, o grupo ISA ele controla não só a Transmissão Paulista, como tem 20% da Taesa. A CEMIG, que é o outro controlador da Taesa, tem 21, 22%, e eles já anunciaram que vão vender esse ativo, tá? Essa fatia que eles têm na Taesa. O comprador natural disso aí, isso vai ser um leilão na Bovespa, vai ser um block trade, eu imagino. O comprador natural disso aí é a própria ISA. A ISA já tem 20% da Transmissão Paulista, ela pode comprar os outros 20%, e por que não fundir as duas empresas? Sim. Entendeu? É uma elucubração assim, da minha cabeça, tá? Claro, a empresa não vai falar vamos fazer isso, porque senão forma preço antes e tal, mas é uma possibilidade do grupo ISA comprar essa fatia da Taesa. E na sua visão seria positivo? É bom, porque sempre que você funde, eu não sei se vocês lembram, né? Você tem um maior diferencial competitivo de acordo com o tamanho da sua malha, você vai com certeza reduzir alguma coisa de custo. Quando eu falo alguma coisa, é porque são empresas que já têm margens EBITDA muito grandes, são muito eficientes. Legal. Então não acho que o ganho vai ser necessariamente em termos de custo operacional, mas assim, o diferencial competitivo de uma empresa do tamanho das duas somados em relação enfim, para comprar outros lotes e tal, é muito interessante. Boa. Baixa exposição IGPM, já falei isso. E uma tira implícita de 7%, né? Quando a gente aí, em outro momento a gente vai colocar mais detalhes, mas essa é exatamente a taxa que a gente desconta o fluxo de caixa. Então, assim, é um neutro. É um neutrão clássico, e se o papel subir um pouco mais, eu já coloco como sell, como venda. Boa. Vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, por enquanto não. A gente falou todos, mas qualquer coisa a gente vai. Vamos para mais esperada, né? Ou não, né? Não sei qual que é a mais esperada, mas o pessoal gosta muito de Taesa. Venda! Meu Deus, agora. Os torcedores de ação estão revoltados. Eu odeio a Taesa. Como assim? Esse analista está... Vai ser caçado aqui fora. O cara pega uma minha camisa escrita Taesa. Taesa é uma empresa maravilhosa, mas está ao preço que eu não gosto. Tá? Ela está praticamente na máxima histórica. Por motivos muito coerentes, assim, você é uma boa empresa, tem uma série de projetos entrando, o IGPM ajudou. Os dividendos também, né? Os dividendos, isso tudo, então você olha ali, os dividendos, eles são bem legais, ali, bem razoáveis. Você tinha perguntado, Bruno, se estava no fim do ciclo de dividendo, olha de yield para os próximos anos. Então perceba que apesar dela perder... ela perde rápido em termos reais, mas a inflação, dá uma pancadona no fluxo de caixa.
Então, quando você considera ali a distribuição dela, que é de 100%, você tem um yield maior. Eu queria até, antes de você continuar, e até o perfil da Genial perguntou aqui, quem que está comprado em Taesa? Pessoal, se vocês puderem escrever quem que está comprado em Taesa, se você tiver, né, se você falar, eu estou comprado, ou eu estou comprado em Alupar, enfim, Transmissão Paulista, avisa que a gente depois faz aqui um bate-papo e vê onde mais o pessoal tá investido, né? Pra depois a gente tirar uma conclusão aqui. Vamos ver se o pessoal que tá comprado entende o que você tá falando ou se vai ficar bravo. A questão aqui é a seguinte, excelente empresa, preferimos comprar ao preço certo. Uhum. Eu tenho uma... Por que eu acho, assim, isso é uma opinião minha, por que eu acho que a empresa tá com praticamente... Porque aqui, esse retorno esperado, eu considero o dividendo e o upside ou downside em relação ao preço justo. Uhum. Então, somando os dois, dá um dividendo negativo, dá um retorno esperado negativo, então é venda. Tá 40 e pouco, né? Ela tá 40, acho que ela fechou hoje em 41. Por que eu acho que está nesse nível? Quando você vai vender um ativo, é muito normal, um ativo bom, eu li no artigo... Todo mundo comprado em Taesa aqui. Tá todo mundo... Legal, não, sinal que estão ganhando dinheiro. Exato. O problema é pegar dinheiro novo E colocar agora. e botar agora. Então deve estar todo mundo morto de feliz, parabéns. Uhum. E é o que eu falei um pouco mais cedo. É o caso de não colocar dinheiro novo, ou deixar ali, ou vender, e se você for uma pessoa mais arrojada, vender aquilo ali e comprar uma outra coisa. Uhum. Por que eu não sou comprador da Taesa 36? O que está acontecendo, na minha opinião, para estar nesse nível de preço? Ela está em leilão. Né? Acho que em julho, se eu não me engano, acontece o leilão da CEMIG. E por que eu acho que ela negocia com esse prêmio, em relação ao que eu tenho como preço justo? Uhum. A Taesa, eu vi um artigo do Geraldo Samor, que um outro analista ele chama a Taesa de um quadro de Picasso no quadro. É um quadro de Picasso na parede. É um negócio assim, que quando você quer vender, você vende muito rápido, porque é muito bom, muito legal, etc. Então, assim, quando você vende alguma coisa, alguma empresa, geralmente nas empresas existe uma coisa chamada prêmio de controle. Uhum. Né? Então, peraí, você é dono aqui dessa empresa? Pô, já que eu quero ela, vou te dar 20% a mais porque eu quero controlar ela. Tudo bem? Tudo bem. Uma outra questão também, aí é uma coisa também da minha cabeça, é que como a ISA é o controlador, o controlador não, desculpa. Como a ISA é o comprador natural disso aí, Uhum. pode ser que ela venha comprar a Taesa e aconteça o que eu acabei de falar mais cedo. São coisas da minha cabeça. Pode chegar que no dia não aconteça nada disso. Uhum. Tudo bem, legal. Mas se não acontecer, pra mim é pior ainda. O que você acha que vai acontecer com as ações da Taesa se sai o anúncio? Eu acho que tem pouco a ganhar e muito a perder. Então, assim, pode ir acima de R$41, mas eu acho que vai muito pouco. Você vai subir ali talvez uns 3, 4, 5%. E o que não compensa o risco de estar exposto à renda variável, por mais que seja uma empresa boa. Então, eu acho que é isso. Hoje, você tem... Como a ISA é o comprador natural, eu acho que o mercado está tentando antecipar ou alguma competição pelo ativo, tendo em vista o prêmio de controle, ou eventuais sinergias operacionais. Sim. Vamos ver, né? Se a ISA compra, acho que talvez faça algum sentido. Mas mesmo assim, se o meu preço justo é 36 e o papel está 41, perceba que parte desse prêmio de controle, disso aqui tudo, já está precificado. Uhum. Faz sentido ter mais alguma coisa? Faz. Quantos? 5%? 10% que seja? Você vai correr o risco de equity ficar de 10%? Uhum. Entendeu? Às vezes sai alguma notícia ruim, bolsa nas máximas, as coisas não estão tão baratas. Então é mais ou menos isso. Tá? A minha recomendação de venda não é pessoal, de maneira alguma, é uma empresa maravilhosa, mas que eu prefiro comprar algum preço que está na máxima histórica por causa dos motivos que eu eu acho já legal expliquei. deixar isso claro pro pessoal. Acho que tem dois grandes motivos quando você fala venda. Você não gosta da empresa, você não acredita no modelo. Enfim, eu não acho que vale eu em pé. acho assim. Ou que é uma boa empresa a um preço Errado. muito esticado. Então acho que tem esses dois grandes É engraçado que tem um contrário. Quando você não gosta da empresa, você ainda compra. Porque às vezes ela tá tão jogada. Tão jogada nas, é que eu tava falando aqui da venda, né? Mas a compra que pode vale a ser pena lá. você correr aquele risco. Então é mais ou menos isso, gente. Só para o pessoal entender aqui a sua opinião, porque assim, tem um monte de gente comprada. E de novo, é o que você falou. Pô, legal, o pessoal tá ganhando dinheiro. Tem um cara aqui que falou, o Jadson falou, tô comprado a 30. Pô, tá 40, sim, 41. Enfim, ele tá ganhando dinheiro. Só que aí tem essa diferença. Qual o nome dele, Jadson? Jadson, isso. O nome de um amigo meu. Mas... Será que é seu amigo? Quem sabe? Jadson Batista? Não é Batista. Não, então ele... Não, mas eu acho que é legal falar, porque às vezes o pessoal fica com medo, tipo, eu tenho que vender porque a empresa é ruim.
Não, você colocou ali, eu tô recomendando venda, mas é uma excelente empresa, porém eu prefiro comprar o preço certo. Então, acho que é legal de deixar isso valores claro. esticados, tipo, mais uma vez, se for ver o múltiplo que a gente está projetando para 2021, olha isso, o da Lupar, não sei se você lembra, tá 6%, 6 vezes. Uhum. Como eu falei, eu não gosto de olhar muito para múltiplo, mas... Não, né? Sim, só para o pessoal que gosta também de analisar. Tá, então eu acho que é isso. Eu acho que a Taesa... eu não gosto da Taesa a esses preços. E é isso. Acho que vamos pagar para ver aí, para ver o que acontece na venda. Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, você já respondeu, né? A sua favorita, então, que você compraria, sem sombra de dúvida, a Lupar. E você, Rafa? Acho que o Vitor acabou sendo muito convincente. Eu ia falar a mesma coisa. Nesses preços, nesses valores, ainda a Lupar tem um grande chão para crescer, além de pagar dividendo, de também crescer os preços das ações, eu também compraria a Lupar. Eu, por exemplo, eu tinha Taesa, eu vendi, não agora, um pouquinho antes disso, e peguei toda essa grana e coloquei em Alupar. Então eu fiz esse movimento de falar, tem uma empresa que está, de novo, naquele ciclo de investimento diminuindo, tende a pagar mais dividendo, a RAP, como você mostrou ali, tende a aumentar também, isso é benéfico para a empresa, então eu acabei alocando o capital de outra forma. Não que, de novo, eu também não é que eu odeio Taesa, que não goste, também acho boa, tinha a empresa, estava comprado no case, mas acabei trocando isso. Então acho que é legal a gente falar isso, pessoal, para todo mundo entender. Outra coisa que eu acabei não colocando aqui é o endividamento da Taesa, né? Como ela paga muito dividendo, ela pagou muito dividendo e colocou muito projeto de pé. Esses projetos eles foram colocados de pé via dívida, e à medida que você paga dividendo e coloca os projetos de pé ao mesmo tempo, a dívida ficou ali, se não me engano, em 3,9 vezes dívida líquida EBITDA. Aí a gente volta para aquela analogia do revólver com poucas balas, né? Então, assim, eu acho que se for para ela comprar algum projeto novo ou participar de algum leilão, vai ser uma coisa mais pontual do que aquela super agressividade que ela tinha antes. Eu lembro os últimos leilões, tipo, ela fazia lá as ofertas dela, mas não era nem metade de agressividade do valor dos empresas. Exatamente, eles são muito moderados. Boa. Bom, é isso. A gente não tem mais nenhuma outra pergunta aqui. Tem o pessoal que falou, não vendam, porque a Taesa sempre vai pro topo. Enfim, cada um tem a sua análise no fim das contas. Um foguete. Foguete não tem ré. Mas acho que é legal. O Vitão colocou um ponto legal. Falou, cara, a minha análise, a minha opinião é essa. Se o cara não concorda, tudo bem, tipo, ok. A sua análise, é o seu dinheiro, né? Eu penso sempre no dinheiro novo, né? Exato. O cara recebeu, sei lá, o 13º, um bônus, vendeu tem outra coisa mais barata, entendeu? Né? Os nossos recursos, eles não são infinitos, né? Então, você tem que alocar ele de maneira eficiente, né? Não é melhor, às vezes, comprar algo que esteja mais barato? E no final, transmissão é transmissão, né? Todo mundo é um negócio muito similar. O Rodolfo do Vamos Pra Bolsa tá aqui também, eu queria mandar um salve para ele e inclusive falar, Rodolfo, a gente quer aqui também para você vir falar com a gente nesse podcast, tenho certeza que muita gente vai gostar, tenho certeza também que você gostaria de participar, então fica o convite, vou depois te mandar uma mensagem para te marcar. Bom, o pessoal aqui falando excelente live, mas é isso. Acho que, se não me engano, essa live foi o recorde do nosso podcast, então eu quero até agradecer ao Vitão, ao Rafa também. A gente teve um recorde passado, acho que era de simultâneos ali, pico de, acho que 138, aqui bateu mais de 170. Então foi bem legal, o pessoal tá curtindo pra caramba. E é isso, pessoal. Valeu, Vitão, obrigado. Foi uma aula, eu tive uma aula aqui, cara. Eu tive uma aula com o Vitão, foi muito legal. Eu trabalho no setor também tive. Valeu, Rafa, pela presença e espero vocês na próxima, enfim, para falar das outras empresas de energia também, né? O que mais tem para você falar, só para você dar o spoiler pro pessoal? Cara, acho que a próxima vai ser saneamento. Tá. Depois de saneamento vai ter geração. Aí depois, como as integradas tem tudo... Aí você fala do bolo todo. Aí entra a Eletrobras, CEMIG, que são as mais complicadas. Legal. Não, mas e que também tem muita visão, né? O pessoal gosta muito de falar sobre as empresas, então vai ser bem legal. Pessoal, se inscreve no canal, não percam, tá? O programa é toda quinta-feira, 7 horas da noite. A partir da semana que vem, entra segunda também. Então, segunda e quinta, 7 horas, a gente vem aqui, fala sobre setores, fala sobre ações, te ensina a investir melhor. E eu queria te dizer de novo, você não estava no começo da live. Essa segunda, agora, o nosso programa vai ser especial. A gente vai ter o lançamento da plataforma Genial Analisa, que é a plataforma onde a gente vai colocar todos os relatórios e falar de todas as empresas, todos os setores. Com o preço-alvo, com a recomendação, se é para comprar, se é para vender, se é para manter, e óbvio, né, explicar isso tudo, não é simplesmente jogar. E à medida que forem passando os dias, né, a gente vai escrever relatórios temáticos, saiu alguma notícia. Sempre sai coisa nova também lá, e vai ser o lançamento, a gente vai ter ao vivo aqui, explicando para você como funciona a plataforma, mostrando na prática, e cada analista vai vir aqui para falar sobre o Top Picks, isso vai ser bem legal. Então você vai ter, no final da live, basicamente uma carteira completa com as melhores ações na visão de cada um dos analistas. Isso é bem interessante.
Valeu, pessoal, obrigado pela presença e não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!